Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês aí que estão me ouvindo. Hoje os 5 minutos de direito eleitoral vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que estará presente nas principais provas de direito eleitoral que vocês forem fazer daqui para frente. É importante que vocês prestem bastante atenção nesta aula, nesses 5 minutos. Nós abordaremos a questão do julgamento de crimes eleitorais e crimes comuns, né? Vamos entender o que é cobrado e como é cobrado essa questão de julgamentos, né? Então nós vamos abordar aqui o julgamento feito pelo TSE em relação aos crimes comuns e eleitorais e o julgamento feito pelos tribunais regionais eleitorais, de acordo com o Código Eleitoral e de acordo com a Constituição Federal. Primeiro ponto a observar é o seguinte: vejam como está sendo abordada esta questão. Se informar que é de acordo com o Código Eleitoral, você não pode fugir disso. Ele já apontou a legislação que ele quer na questão. Agora, se não citar a legislação, você vai seguir o quê? A jurisprudência. E é isso que nós vamos falar nesse momento. O Código Eleitoral, lá no artigo 22, ele diz o seguinte, que o Tribunal Superior Eleitoral ele vai processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns dos seus próprios juízes, ou seja, dos seus próprios membros do TSE e dos juízes que são membros dos TRS. Então veja, lembra que o TSE não tem 7 membros? Né? Nós temos lá os 3 oriundos do STF, os 2 oriundos do STJ, os 2 advogados, né? Todos eles compondo o TSE. Nesse caso, segundo o Código Eleitoral, é ele que julga essas pessoas. E julga também o TSE os membros dos TRS. Quem são os membros dos TRS? Né? Nós temos os desembargadores, os juízes de direito, julga dessa forma. Então, o Código Eleitoral diz o seguinte, diz que o TSE é responsável por julgar seus próprios membros e os juízes dos TRS. Diz também que o TRE, que compete ao Tribunal Regional Eleitoral, julgar os crimes dos juízes eleitorais. Né? Então, cuidado, o Código Eleitoral é uma coisa, só que a jurisprudência ela veio para falar o seguinte: quando nós falamos em competência, para fins de competência, os crimes comuns, nós teremos o mesmo valor de crimes eleitorais. Então, considere, aqui até vou voltar, considere que os crimes eleitorais são considerados crimes comuns, quando a gente fala em competência, certo? A Constituição Federal, que é de 88, né, nós temos aí 23 anos após o Código Eleitoral, ela vai transformar, ela vai passar essa competência para outras pessoas. Então veja, agora é o STF que vai julgar e processar os crimes comuns, lembra que tem o valor de eleitoral agora, dos membros dos tribunais superiores. Então o que é o Tribunal Superior aqui? TSE. Então quem julga os membros do TSE agora no crime comum e eleitoral? Supremo Tribunal Federal. Já o STJ ficou responsável pelos crimes comuns e eleitorais, como sabemos, dos membros dos TRS. Membros dos TRS, cuidado! Quem são os membros dos TRS? Os desembargadores, os juízes de direito, membros do TRE, que faz parte daqueles 7. Então, o STF, de acordo com a jurisprudência, julga os membros do TSE. O STJ julga os membros dos TRS. Sobrou o quê? Sobrou agora o quê? Os juízes estaduais. Então, nos juízes estaduais, nós vamos ter a separação. Os juízes estaduais, quem que são os juízes de primeiro grau, que não são os membros dos TREs, não confunda, quem julga é o Tribunal Regional Eleitoral. Já os crimes comuns, quem julga é o TJ. Muito bem. Então, lá no Código Eleitoral, quando nós temos, que é o TRE que julga os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais, ok, é isso mesmo. Né? Porque é os juízes eleitorais de primeiro grau, né? Então não confunda isso. Então é importante que você separa, guarde essa tabelinha para você, né? É importante que você separa Código Eleitoral de Constituição Federal, Código Eleitoral de Jurisprudência, tá? Até porque, então, gravando, membros do TSE, STF, membros dos TRS, STJ, juízes estaduais, crimes eleitorais, TRE, crimes comuns, TJ.
Muito obrigado, sucesso e até mais!